Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? É sempre um prazer estar aqui, entre amigos, irmãos da Cristo Jesus. Agradecer mais uma vez ao pastor Márcio pela oportunidade, pela confiança. Muitas saudades, até comentamos agora há pouco que nos vemos pouco, mas que isso venha a mudar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração em João, capítulo 9, o Evangelho segundo João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Me perdoe, se eu gaguejar, o nervosismo é grande, mas o Senhor é quem dá graça. Glória a Deus. João 9, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória a Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam: Não é este que estava assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: Sou eu. Perguntaram-lhe: Como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu ele: Não sei. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, o Senhor me trouxe nitidamente um versículo que se encontra em João 8,12. Somente a parte A, a palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram algum contato com algum deficiente auditivo ou com algum deficiente visual. Eu tive pouco contato, mas já tive contato com surdos. E você pode gritar o mais alto que for, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. O cego, ele é cego. A luz pode ser a mais forte que for, ele não vai enxergar, porque ele tem uma deficiência. Amém? 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 Amém. O Senhor diz lá em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Porém, se todos aqueles que estiverem à nossa volta estiverem cegos, por mais brilhante que seja a luz, eles não vão enxergar. Eles precisam ser curados. Nós precisamos ser curados antes de enxergar a luz. Amém? Amém. Glória a Deus. Voltando aqui ao texto, irmãos, no versículo 1, fala que Jesus estava passando e viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O julgamento do homem, irmãos, muitas vezes é terrível. Muitas vezes faz com que as pessoas ao nosso redor, quando nós julgamos alguma pessoa, pode fazer com que aquela pessoa venha desfalecer. O Senhor me trouxe à memória a história de Jó. Jó, homem íntegro e reto aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que Satanás tocasse na pele dele, na saúde dele, e as pessoas, os seus próprios amigos, seus amigos íntimos, vieram até ele e falaram assim: Você só está nessa situação porque você está pecando. Você só está nessa situação com alguma coisa
uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para que nós como cristãos, não venhamos a tomar julgamentos precipitados. Se nós vemos um irmão na prova por muito tempo, é comum, irmãos, eu estou falando isso, mas não é de vocês não, eu já fiz isso, infelizmente eu já fiz, de ver um irmão na prova por muito tempo e falar, alguma coisa de errado tem. Eu já fiz isso, irmãos, infelizmente eu já fiz, mas eu aprendi, porque o Senhor é o único que pode julgar. A palavra do Senhor diz, não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra. E o Senhor respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gostaria somente de frisar aqui que são as obras de Deus no plural. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus exorta a todos nós, servos dele, aqui no versículo 4, devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A obrigação, irmão, naquele momento, não era só de Cristo Jesus. Os discípulos estavam lá para fazer a obra, porém naquele momento eles tomaram a decisão de julgar, em vez de fazer a obra. Em vez de orar por aquele enfermo, eles tomaram a decisão de julgar. Porém, o Senhor Jesus deixou muito claro que devemos fazer as obras daquele que me enviou, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Irmãos, e aqui ele nos alerta para que nós venhamos a fazer as obras enquanto é dia. Amém. Que nós venhamos a fazer a obra enquanto há tempo. Amém. Irmãos, quanto tempo nós temos esperado para pregar a Cristo onde nós trabalhamos? Quanto tempo nós temos esperado para pregar o nome do Senhor e Salvador no meio dos nossos familiares? É difícil, irmãos, é difícil. Eu falo pela minha mãe, eu pedi oração por ela aqui. Quantas e quantas vezes o Senhor tem dado livramento a ela? Quantas e quantas vezes, irmãos? Sabe, já sofreu um AVC, já sofreu dois tromboespasmos pulmonar, já sofreu um infarto, perdeu 85% do coração, e mesmo assim não consegue se libertar do vício, do cigarro. É difícil. Eu fui visitar ela no hospital e ela falou assim, eu não consigo mais fumar. Daí eu não quero mais, ela falou, eu não consigo mais. Mas quantas vezes eu com ousadia tenho ido lá e profetizado sobre a vida dela? Glória a Deus. Eu profetizo sim na minha casa, mas muitas vezes quando eu chego na presença dela, eu me intimido, eu fico tímido. E a palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu trago uma palavra aqui de exortação, não é para os irmãos não, é para mim. É para mim. Quanto tempo nós temos perdido? E temos que aproveitar, irmãos, por enquanto é dia. Porque a palavra do Senhor diz que o dia do Senhor virá como um relâmpago, virá como um ladrão. Vocês não vamos esperar, e quando percebemos, já se foi, a igreja já foi arrebatada. Glória a Deus. E se nós não formos com o Senhor, irmãos, eu não quero nem imaginar isso. Eu creio que todos nós iremos subir aos céus com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 6, que tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Amém? Amém. Então os vizinhos, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Só vou ler de novo o 7. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Só uma coisa aqui, meus irmãos, que me chamou muito a atenção também. A palavra do Senhor não nos diz que o cego creu. Na verdade, depois eu vou ler lá no versículo 35, 36, que nem mesmo ele cria em Jesus. Ele não clamou, ele não gritou, ele não buscou a face do Senhor. Mesmo assim, o Senhor tinha uma obra a fazer na vida dele. Muitas vezes nós vemos pessoas que não querem nada com Cristo. Quando a gente começa a falar de Jesus, sai de perto, não quer nada, mas a obra também é para Ele. Amém. O Senhor também veio para Ele.
fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, aquele homem não cria ainda em Jesus Cristo. Aquele homem nem ao menos gritou, clamou pelo favor de Cristo. Amém. Mesmo assim o Senhor parou. Mesmo assim o Senhor demonstrou o amor ao invés do julgamento. E mesmo assim o Senhor o curou. Quem pode limitar o poder de Deus, irmãos? Quem pode limitar o agir de Deus? Ninguém pode, irmãos. Ninguém pode. E assim, naquela circunvizinhança, naquela vizinhança, grande foi o nome do Senhor Jesus. E os vizinhos começaram a se perguntar: onde é? Mas quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Ah, foi um homem chamado Jesus. Mas onde ele está? Aquele homem cego nem ao menos sabia onde Cristo estava. Assim como ele disse no versículo 12. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Amém? Amém? Irmãos, eu gostaria muito de falar que eu cheguei, assim como esse cego, um dia na igreja, e as escamas dos meus olhos foram tiradas. Amém. E eu fiquei vendo, eu era cego, e passei a ver. E que a partir daí, a minha vida foi transformada. Sim, uma parte da minha vida foi transformada nesse dia. Assim como na vida deste cego, uma parte da sua vida foi transformada. O seu defeito físico foi sarado. Amém. Foi sanado. E a partir daquele momento ele começou a enxergar. Porém, havia um outro fator ainda. Ele não cria. Ele ainda não cria em Cristo Jesus. Muitas vezes nós adentramos a casa do Senhor e no primeiro momento somos curados e vem sobre nós uma alegria tremenda, uma alegria tal que nós pulamos, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. No meu caso foi o vício com a bebida, o vício de bares, sabe? E o Senhor me libertou e eu fiquei muito feliz. Mas chegou um grande dia em que aquela fé se esfriou de certa forma. Não abandonei a igreja, né, como as pessoas falam, não saí dos caminhos do Senhor, mas aquela alegria que eu senti no primeiro momento acabou se esfriando por algumas situações que eu deixei de vigiar, que eu deixei de buscar. E assim como foi na vida deste cego, irmãos, que eu frisei bem aqui no versículo 13, no finalzinho, Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquela cura de sua visão foi somente uma parte da obra, foi apenas uma obra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E este homem foi, e grande foi o nome de Cristo através da vida deste homem. Não se deixe enganar por eu estar falando que a obra ainda não estava completa. Tanto que seus vizinhos começaram a indagar e levaram ele, né, aos religiosos da época, aos fariseus, e começaram a questioná-lo e falaram assim: mas como? Como você viu? Você não era cego nada. Vamos lá, vamos chamar seus pais. Aí trouxeram os pais e ele era cego de nascença. Sim, ele era cego de nascença. Mas como assim? Ele agora está vendo? Os pais ficavam com medo de perder o seu cargo, talvez, a sua posição na sinagoga, e falou assim: pergunte para ele mesmo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei, ele já é adulto, ele sabe o que ele está falando. E aqueles homens vieram e voltaram a indagar: mas como assim? Um homem pecador, eles tinham a Cristo como pecador. Como assim um homem pecador? Ele falou assim: se é pecador eu não sei, eu só sei de uma coisa: Deus não ouve pecadores, e o seu homem fez lodo, untou meus olhos, mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé. Eu me lavei e voltei vendo. E aí, aquele cego, sem conhecer a Cristo verdadeiramente, sem nem saber aonde ele estava, foi afrontar os religiosos. Aqui no versículo 31, a palavra do Senhor diz, no versículo a partir do 30: o homem respondeu: ora, isto é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, de onde Cristo é,
Contudo, Ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve o homem a quem é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E essa palavra, irmãos, de alguém que não trabalha a favor do Senhor, de alguém que não conhecia a Cristo verdadeiramente, de alguém que nem ao menos sabia onde encontrá-lo, seria um coração simplesmente voltado à sua posição. Eles não buscavam o presente do favor, o presente do Senhor. Eles queriam somente a posição, somente os benefícios que o cargo lhe trazia. E aqui no versículo 34, disseram eles: Tu és nascido todo em pecados, como ousa nos ensinar? Como ousa nos ensinar? Aquele homem foi curado por Cristo Jesus. Amém. E foi tido como homem cheio de pecados e que não deveria afrontar aqueles homens religiosos da época. Tanto é que o expulsaram. Expulsaram aquele homem da igreja, aquele homem que foi curado, em vez do nome do Senhor ser glorificado, através da vida daqueles sacerdotes. Ele foi tido como pecador, como indigno de adentrar a igreja, de adentrar, de frequentar os cultos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Porém, neste momento, o Senhor teve um novo encontro com ele, para cumprir a obra que ele havia feito. Lá no versículo 35, a palavra do Senhor diz: E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu achei essa parte tremenda, tremenda. Ele nem ao menos sabia quem era que estava na frente dele naquele momento. Ele foi curado, foi tocado pelo Senhor, foi feita uma obra magnífica na vida dele. Como aqui no versículo 32 diz, que jamais tinha se ouvido dizer que um cego de nascença tinha voltado a enxergar. E aquele homem tem um novo encontro com Cristo e nem sabe quem Cristo é. Nem sabe quem Cristo é. Irmãos, nós temos sim que levar a palavra do Senhor, mas nós temos sim, irmãos, que orar por todas as pessoas. A palavra do Senhor diz: levantai-vos como santas e fazei orações por todos os homens, por todos, não importam se é presidente da república, se é chefe da empresa, se é o faxineiro, se é um mendigo, se é um morador de rua, se é um assaltante, não importa. A nossa obrigação é fazer orações para que essas pessoas venham a ter um encontro com Cristo. Amém? E Jesus disse: Tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Imagino o tremor que aquele homem sentiu naquele momento. Imagino, irmãos, sabe? E assim como foi na vida deste homem, um dia em dificuldades, eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, isso já faz algum tempo, Senhor, mas eu me converti, eu estou na igreja e eu não sinto mais a alegria da salvação, sabe? Eu buscava muito o batismo com o Espírito Santo e porque queria falar em línguas. E um dia eu dobrado os joelhos, o Senhor me trouxe uma paz tão grande ao meu coração. Eu já tinha sido liberto do álcool, já tinha sido liberto do cigarro, sabe? E o Senhor já tinha aberto portas para mim, mas aquela paz, a presença do Espírito Santo de Deus, eu só vim sentir nesse dia. E a partir desse dia, eu nunca mais me esfriei na presença do Senhor. Ainda que, como o irmão comentou, que somos pecadores, ainda que todos os dias, a maioria dos dias pelo menos, pela manhã, nós vemos a nos esquecer do favor do Senhor, sabe? Ainda que quando a dificuldade bata a nossa porta, às vezes a gente fala: Senhor, fica aqui que eu vou dar uma brigada, daqui a pouco eu volto aqui. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso, infelizmente, mas nunca mais eu me senti à vontade. A obra do Senhor continua a ser feita na minha vida e continua a ser feita na minha vida. A obra
Senhor tem na sua vida ainda não está completa. O Senhor ainda tem mais para ti, meus irmãos. O Senhor ainda tem mais para ti. Canta, louva, glorifica, exalte, ministre, pregue a palavra do Senhor. Muito o Senhor tem que usar os irmãos, muito o Senhor tem que nos usar, muito. A obra do Senhor ainda não está completa. Amém? Se você já alcançou muitas vidas, o Senhor tem muito mais vidas para que você venha alcançar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sabe? De que não importa o que os outros falam, não importa se as pessoas vão te expulsar, não importa se os seus familiares não vão querer mais falar contigo, não importa se os seus amigos vão te chamar de careta, de crente, de evangélico, ou seja lá do que for. O importante é que Cristo Jesus transformou e tem transformado as nossas vidas. Amém. Para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém. E que mais vidas venham a chegar ao reino dele. Amém. Deixe ser usado pelo Senhor. Se deixe ser usado pelo Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Novamente, disse o homem: creia, Senhor, e o adorou. Amém. Vamos adorar ao Senhor. A obra do Senhor ainda não está completa. O Senhor tem muito mais a fazer. Vamos dar espaço ao Senhor. Amém. E que mais e mais vidas se acheguem ao reino.